Caros irmãos, queridas irmãs, eu estava aqui ouvindo as leituras, o discurso de Pedro, a prisão de Pedro, Pedro curando aquele soldado, a mão direita daquele soldado: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. Aquele homem que estava na prisão. Eu estava aqui ouvindo esse evangelho dos discípulos de Emaús, me veio na minha mente a palavra, aquela frase que eu citei aqui na Quinta-feira Santa de Chesterton: o mundo te permite tudo, mas não te perdoa nada. A igreja não te permite quase nada, mas te perdoa tudo. Só Cristo, por meio da igreja, te perdoa verdadeiramente. O mundo não perdoa. Vocês prestaram atenção nesse texto dos discípulos de Emaús? O que ele te lembra? Como é que é a história? Os dois discípulos estavam indo de Jerusalém, tristes, para Emaús. Não é isso? Cabisbaixo, triste, desanimado com tudo que aconteceu. De repente, quem se aproxima deles? Jesus ressuscitado. E Jesus faz o quê? Pergunta: o que aconteceu? E os caras vão fazendo aquela anamnese, vai lembrando: aconteceu isso, você não está sabendo? Pô, você não foi o único que não soube o que aconteceu em Jerusalém, tal. Quase que Jesus foi deixando eles colocarem toda aquela tristeza, colocarem todo aquele baixo astral, aquela desesperança, tudo para fora. De repente, o que Jesus fez? Depois que eles o ouviu, Jesus chegou e falou: como vocês são lentos e sem inteligência. Vocês não creem naquilo que os profetas falaram? E Jesus então diz o quê? Ele começa a explicar as Escrituras, começando por Moisés, passando pelos profetas. Num determinado momento, depois que ele começa a explicar, o que ele faz? Os discípulos fazem o quê? Convidam ele a fazer o quê? Sentar, passar a noite com ele, e convida Jesus para quê? Para comer. Pois bem, na hora de quê? Na hora que ele se sentou à mesa com eles, Jesus tomou o pão e o abençoou. O que aconteceu? Os olhos dos discípulos se abriram. E o que aconteceu? Jesus fez o quê? Desapareceu. O que isso lembra a vocês? O que esse evangelho lembra a vocês? Não tem alguma coisa familiar nisso, não? Você que está nos acompanhando, o que vocês acham? Que esse encontro de Jesus com os discípulos de Emaús lhe parece? É óbvio, a gente assim não liga uma coisa a outra, mas quando eu explico, as pessoas param e falam: mas não é verdade? O que parece essa caminhada que Jesus faz com eles? Parece uma missa. O que uma missa faz? A gente caminha, está triste. Numa missa a gente chama, né? A gente evoca Jesus, invoca Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles muito provavelmente no coração deles estavam, além de tristes, eles estavam desanimados. E Jesus foi ao encontro deles. E o que Jesus fez? Perguntou: o que está acontecendo? O que seria na missa esse momento? Que eles começam a falar. O ato penitencial. Eles não estavam fazendo uma confissão dos pecados, mas uma confissão daquilo que eles estavam vivenciando. Era quase que uma terapia. Jesus começa a ouvir eles. Eles começam a colocar todo o desespero, a tristeza, a desesperança, a falta de fé, a dificuldade de compreender. E aí o que Jesus faz? Começa a fazer o quê? Lembrar as Escrituras e explicar. Liturgia da palavra. Claro, gente, vamos colocar dentro de uma proporção.
vocês imaginem uma liturgia do primeiro século, né? Não essa liturgia que a gente tem aqui atualmente. Mas na essência é a mesma coisa. Jesus começa a explicar as leituras, os textos, a Bíblia, explicar que aquilo que eles estavam falando tinha que acontecer porque era previsto em Moisés, nos profetas e nas Sagradas Escrituras. Jesus explica a palavra de Deus. E depois acontece o quê? A liturgia eucarística. Por que Jesus desaparece na hora que ele abençoa o pão? A consagração, não é? Por que ele desaparece? Hein, Alexandre? Por quê? Hein, Diego? Você que quer fazer o curso de teologia. Por que ele desaparece? Na verdade, ele desaparece ele não desaparece, ele aparece como? E onde? A sua presença física ressuscitada, né, desaparece para aparecer na presença real do pão, na Eucaristia. Aquele pão que Jesus abençoou é a Eucaristia. Então o Cristo não desapareceu, ele apareceu de maneira eucarística. Não tem aquela música que a gente canta? Se no Calvário ele escondia a sua divindade, na Eucaristia ele esconde o quê? A sua humanidade. Então Cristo, ele se manifesta na Eucaristia, na sua divindade. Assim como na humanidade, ele esconde a sua humanidade. Assim como na humanidade, na cruz, lá no Calvário, ele esconde a sua divindade, porque ele parece homem. E aí São Tomás de Aquino explica: creio em ambas, divindade e humanidade, e peço. Na verdade, Jesus, ele está presente ali a partir do pão. Ele quis mostrar que o sacramento, o sinal visível da sua presença ressuscitada é o pão eucarístico. Ou seja, de uma certa maneira, podemos comparar essa experiência dos discípulos de Emaús a uma missa. Primitiva, mas missa. Palavra, Eucaristia. Pão. Veja como é profunda a manifestação, a epifania de Jesus ressuscitado na comunidade. É muito impressionante e extraordinário esse momento. E eu digo para vocês, é necessário que a gente beba essa experiência. Quando eles veem que Jesus desaparece, eles comungam, comem, o que eles fazem? Eles mudam completamente. Eles se transformam. Aquela tristeza e desânimo faz o quê? Se torna o quê? Ânimo. Veja, aí é um detalhe muito técnico, né? O caminho que eles estavam fazendo na direção de Emaús era um caminho de descida. Imagina que tudo aquilo que você levou um dia descendo passa a ser agora, quando eles voltam para comunicar, um caminho de quê? Tudo que eles descerem, eles vão ter que fazer o quê? Para voltar para Jerusalém? Subir. Logo, eles voltaram muito mais rápido, eles voltaram movidos e animados pelo quê? Pela experiência do encontro. O encontro nos move a enfrentar as dificuldades com mais fervor. A fé, quando ela é tocada e provocada de maneira positiva, ela faz a gente fazer o quê? Sabe a história do rapaz? Né, você, Diego, vou dar a você o exemplo que você é mais velho de guerra, né? Vamos supor que você está novinho, assim, da idade do Alexandre, você encontra aquela sua cara metade, sua namorada, mas vamos supor que a sua namorada mora no Jabur, lá no Rio de Janeiro. Você sai daqui de Niterói e vai fazer o quê? Vai para onde? Mas você vai desanimado e triste encontrar com seu broto? Como é que você vai? Pô, você é sua mulher, sua namorada, que você ama, mora lá em São João de Meriti, lá em Belfort Roxo. Você vai triste, desanimado para lá? Você vai como? De boa, né? Dá licença que eu vou para casa do meu amor. Porra, seu amor mora onde? Ah, mora lá
no São João do Meriti, lá em Belford Roxo, lá no final, lá em Seropédica. Você vai de boa, você vai com aquela animação de quem vai encontrar o quê? Teu amor. O cara, quando está apaixonado, meu amigo, ele faz o quê? Ele não tem sol, não tem chuva, não tem tempo ruim, o cara vai que vai. Sabe, os discípulos de Emaús, depois que encontraram Jesus, eles voltaram muito de boa para Jerusalém. Para eles não tinha tempo ruim, não tinha subida, não tinha madrugada. Eles foram para Jerusalém cheio de certeza e cheio de gás, com um gás renovado, porque eles encontraram quem? Cristo ressuscitado. É essa gana de quem está apaixonado, de quem encontrou esse grande amor, de quem realmente encontrou a certeza daquilo pela qual ele estava meio desanimado, é que está faltando na gente. Esse brilho no olhar. O brilho no olhar voltou. Não tem um samba aí que diz isso? É esse brilho no olhar que Cristo ressuscitado nos dá.